Olá! Já paramos para pensar se as grandes revelações divinas, como as de Moisés, Cristo e o Espiritismo, são eventos isolados ou, na verdade, parte de um plano muito maior? Hoje, a gente vai explorar justamente essa ideia fascinante, a de que elas formam uma jornada contínua de desenvolvimento espiritual para a humanidade. Vamos desvendar essa progressão? E tudo começa com essa declaração poderosa de Cristo. Ela é o fio condutor de toda a nossa análise. A ideia central aqui não é de ruptura, de algo novo que chega para apagar o que veio antes. Pelo contrário, é sobre continuidade, sobre aprofundamento. É como se fosse uma única verdade que vai se desdobrando ao longo do tempo. E este aqui é o nosso roteiro para essa jornada. A gente vai começar com a base estabelecida por Moisés, depois avançar para a transformação que Cristo trouxe e, finalmente, chegar na chave que o Espiritismo oferece para conectar tudo isso, propondo uma grande síntese para o nosso tempo. Começando pela primeira grande revelação, personificada em Moisés. Ele estabeleceu as fundações, a base moral e social da civilização. O ponto crucial aqui, e que muita gente não percebe, é que a lei dele tinha uma natureza dupla. E entender essa divisão é essencial para a gente compreender toda a história. E aqui está essa distinção. De um lado, a gente tem a lei de Deus, aqueles princípios morais divinos imutáveis. Do outro, a lei civil, regras que eram passageiras, adaptadas para um povo e uma época específicos. Para dar autoridade para as duas, Moisés apresentou ambas como de origem divina, usando a imagem de um Deus terrível para guiar um povo que ainda estava num estágio moral bem inicial. E aqui está o coração dessa primeira revelação, a parte que nunca muda, os 10 mandamentos. Eles são a base moral universal, o alicerce firme sobre o qual todo o resto seria construído. É a lei divina na sua forma mais pura e duradoura. Com essa base estabelecida, a gente chega na segunda fase, a revelação que veio através de Cristo. Ele não veio para apagar a lei de Moisés, mas sim para elevar o nosso entendimento sobre ela, para dar um passo adiante nessa jornada. A missão de Cristo foi pegar a lei, que era praticada de um jeito muito exterior, e trazer ela para dentro, para o coração. O objetivo não era mais só seguir regras, mas compreender o espírito por trás delas. Ele desenvolveu a lei, dando a ela um significado muito mais profundo, adaptado a um novo estágio da humanidade. Então o ponto crucial é este. Cristo resumiu toda a complexa lei moral numa única e sublime prescrição: o amor. Este mandamento não anula os outros. Na verdade, ele contém todos eles. É a grande transformação da regra em princípio, do dever em sentimento. Só que Cristo fez mais do que isso. Ele foi um semeador. Muitas das suas palavras continham verdades que a humanidade da época simplesmente não tinha como compreender. Eram como sementes que precisavam de um solo mais fértil para germinar, um solo que seria preparado, inclusive, pelo avanço da ciência. E isso nos leva direto para a terceira revelação, que é apresentada como a ferramenta que faltava para finalmente desvendar esses mistérios e dar um sentido pleno aos ensinamentos do passado. O Espiritismo é apresentado como essa chave. A proposta dele é revelar, por meio da observação de fenômenos e da comunicação com os espíritos, a existência e a natureza do mundo espiritual. E a grande sacada é que ele descreve isso não como algo sobrenatural, mas como parte das forças da própria natureza, o que acaba explicando muitas passagens da Bíblia que antes pareciam impossíveis de entender. E o paralelo aqui é direito. A missão é exatamente a mesma. Assim como Cristo deu cumprimento à lei de Moisés, o Espiritismo se apresenta com o propósito de dar cumprimento à lei cristã, aprofundando e explicando seus ensinamentos. A continuidade, mais uma vez, é a mensagem central. E como ele faz isso? Bom, desenvolvendo o que Cristo disse, completando o que ele disse e o que é crucial, explicando em termos claros aquilo que foi dito de forma alegórica. Ele não ensina nada contrário ao Cristo, mas prepara o terreno para a realização daquelas coisas futuras que o próprio Cristo anunciou. Agora, essa ideia de uma nova revelação baseada em observação nos leva a um conflito histórico que precisava de uma solução: o famoso embate entre ciência e religião. Por séculos, a gente teve esses dois grandes pilares do conhecimento agindo de forma separada, muitas vezes até como inimigos. A ciência revela as leis do mundo material, a religião, as leis do mundo moral. O problema não estava nelas, mas no excesso de exclusivismo de cada lado, o que acabou gerando incredulidade e intolerância.
A solução proposta é uma ponte. O conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e das suas relações com o mundo físico seria exatamente esse traço de união. Ele preenche o vazio que existia entre os dois pilares, oferecendo um terreno comum onde os dois podem finalmente se encontrar e conversar. E a consequência dessa união é transformadora. A fé, quando é apoiada pela razão, se fortalece. E a razão, ao considerar a dimensão espiritual, expande seus próprios horizontes. Aquela antiga incompatibilidade se desfaz, e a religião adquire uma força inabalável por estar de acordo com a lógica dos fatos. Ao juntar todas essas peças, o que emerge é uma visão grandiosa do momento atual da humanidade, a síntese de toda essa jornada de séculos. A ideia é que nós chegamos ao tempo em que os ensinamentos de Cristo devem receber seu complemento final. Uma revolução moral que vem sendo elaborada há muito tempo está em curso, agora. E essa revolução, por ser parte de um desígnio maior, vai produzir mudanças inevitáveis na forma como a gente se relaciona. Essa progressão toda pode ser resumida de uma forma perfeita. Cada revelação teve seu papel, seu tempo e sua função. Moisés abriu o caminho com a lei. Jesus continuou a obra com o amor. E o Espiritismo se apresenta como a ferramenta para concluir esse grande edifício do progresso humano. Mas essa grande narrativa histórica não acontece sozinha, no automático. Ela depende da participação de cada um. A mensagem final é um chamado à ação. Não uma cruzada de guerra, mas uma nova cruzada, de apóstolos da paz universal. Cada pessoa tem a sua missão, o seu trabalho a fazer na construção desse novo tempo. E assim, a reflexão final é esta. Diante dessa longa jornada espiritual da humanidade, e em meio a um mundo em profunda transformação, a pergunta se torna pessoal. Qual é a nossa missão individual para ajudar a construir este novo mundo de progresso e de paz?